Olá, boa noite. Veja os destaques da edição de hoje. Virgínia Fonseca é confirmada como rainha de bateria da Grande Vizinha. A influenciadora vem para substituir Paula Oliveira. Rússia e mais 3 países aliviam restrições à carne de frango brasileira. Deputados americanos aprovam o orçamento de Donald Trump. CCJ aprova o PEC que pode mudar as eleições brasileiras. Secretário de Estado dos Estados Unidos avalia sancionar Alexandre de Moraes. Destruição de florestas tropicais bate recorde em 2024 com deterioração do Brasil. Lula retoma a entrega de honorária cultural. Fernanda Torres foi uma das homenageadas. Comissão concede anistia política a Dilma Rousseff, que indeniza ex-presidente em R$100 mil. O Revista do Domingo já está no ar. E a gente já inicia o Revista de hoje falando que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira que há, abre aspas, grande possibilidade, fecha aspas, de Washington sancionar o ministro Alexandre de Moraes a cargo do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, participou de uma audiência na Câmara de Representantes nesta quarta-feira. Rubio afirmou que há grande possibilidade de Washington sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O congressista republicano Corey Mills perguntou a Rubio o que pensa fazer diante do que qualificou de uma deterioração alarmante dos direitos humanos no Brasil. Mills perguntou diretamente se Alexandre de Moraes será sancionado sob a lei global Magnitsky, que pune estrangeiros envolvidos em violações graves dos direitos humanos ou em atos de corrupção em nível mundial. Rubio respondeu que o tema está sendo revisado agora e há uma grande possibilidade de que aconteça. No fim de março, a primeira turma do STF, da qual Moraes faz parte, decidiu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe ao final de seu mandato. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ex-presidente por ter liderado um complô para impedir a posse do presidente Lula. Alexandre de Moraes já enfrentou Elon Musk, o homem mais rico do planeta, e assessor próximo do presidente americano Donald Trump, bloqueando temporariamente sua plataforma, X, até que cumprisse a ordem de bloquear as contas de um grupo de usuários. Recentemente, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão da Rumble, uma plataforma para compartilhamento de vídeos, popular entre grupos conservadores e de extrema-direita, por se negar a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos por tentar disseminar desinformação. O Departamento de Estado americano criticou a ordem do ministro porque considera que viola os valores democráticos, o que levou o Brasil a acusar a administração americana de politizar uma decisão judicial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou diversos artistas com a Ordem do Mérito Cultural, honraria que estava suspensa desde 2019. Alguns dos contemplados foram o autor Marcelo Rubens Paiva e a atriz Fernanda Torres, do filme Ainda Estou Aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou vários artistas brasileiros, incluindo o escritor Marcelo Rubens Paiva e a atriz Fernanda Torres, com a Ordem do Mérito Cultural. Esta é a mais alta honraria pública do setor cultural brasileiro. O evento também celebrou a reinauguração do histórico Palácio Gustavo Capanema, restaurado como polo cultural no Rio de Janeiro. Dando os parabéns aos artistas brasileiros, porque vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando. A lista publicada no Diário Oficial da União
incluía 112 pessoas e 14 instituições condecoradas. As indicações abrangeram segmentos culturais variados como arquitetura, artes cênicas, artes visuais, cultura indígena, fotografia, literatura, música e patrimônio cultural. As homenagens acontecem em 3 diferentes graus: Gran Cruz para as maiores distinções, Comendador para contribuições de destaque e Cavaleiro para contribuições relevantes em suas áreas de atuação. A entrega da Ordem do Mérito Cultural estava suspensa desde 2019. Deputados americanos aprovam nesta semana o projeto de orçamento de Donald Trump. O pacote agora tem que passar pelo Senado. A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei orçamentária do presidente Donald Trump. O pacote combina isenções fiscais e cortes nos gastos públicos que, de acordo com os críticos, ameaça desmantelar a cobertura de saúde e provocar a disparada da dívida do país. O orçamento, que Trump chama de grande e lindo projeto de lei, ainda deve passar pelo Senado e permitiria ao republicano cumprir algumas das promessas de campanha, como ampliar as enormes isenções fiscais aplicadas desde o primeiro mandato, que expiram no final do ano. De acordo com uma comissão independente do Congresso, a extensão, ao lado de outras medidas fiscais, aumentaria o déficit federal em mais de 4,8 trilhões de dólares na próxima década, o equivalente a 27 trilhões de reais. Para compensar a isenção custosa, o projeto de lei exige cortes significativos nos gastos federais, em particular no programa Medicaid, o seguro de saúde ampliado, instaurado pelo governo do democrata Barack Obama e do qual dependem mais de 70 milhões de americanos. O projeto foi aprovado por 215 votos, com 214 contrários, depois que os republicanos conseguiram conter uma rebelião interna da ala mais conservadora do partido, que ameaçava bloquear o texto. Na ala moderada do Partido Republicano, existe a preocupação de que cortes significativos do Medicaid representem um risco elevado antes das eleições de meio de mandato, programadas para novembro de 2026. O projeto deve agora seguir para o Senado, onde os republicanos já expressaram a disposição de incluir mudanças, enquanto o governo espera a aprovação definitiva do orçamento até o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Agora vamos para o intervalo rápido. E no próximo bloco, Virgínia Fonseca é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora vem para substituir a atriz Paola Oliveira. E também será o fim da reeleição. CCJ aprovou uma PEC que pode mudar as eleições brasileiras. O intervalo é rápido, voltamos já. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Estamos de volta com a Revista do Domingo. E olha, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição, o que acaba com a reeleição para presidente, governador e prefeitos do Brasil. Entre as principais mudanças está o fim da reeleição, atualmente permitida para cargos do Executivo desde 1997, e a unificação das eleições no país. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nesta quarta-feira, dia 21 de maio, a proposta de emenda à Constituição PEC, que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos do Brasil. Entre as principais mudanças está o fim da reeleição, atualmente permitida para cargos do Executivo desde 1997, e a unificação das eleições no país,
a partir de 2034, todas as disputas eleitorais, municipais, estaduais e federais, ocorreriam de forma simultânea, encerrando o modelo atual, em que há eleições a cada 2 anos. Além disso, a proposta estabelece o aumento dos mandatos para 5 anos em todos os cargos do Executivo, mas sem a possibilidade de reeleição. A medida também altera os mandatos dos senadores, que atualmente são de 8 anos. O texto original previa a ampliação para 10 anos, mas após a resistência de parlamentares, o relator Marcelo Castro, do MDB, acatou a redução para 5 anos, igualando com os demais cargos. Como transição, os senadores eleitos em 2030 cumpririam um mandato excepcional de 9 anos, para que, a partir de 2039, passassem a ter mandato fixo de 5 anos. Com isso, os 3 senadores de cada estado passarão a ser eleitos de uma única vez e não mais de forma alternada, como acontece atualmente. A PEC estabelece ainda um período de transição para o fim da reeleição. Nas eleições de 2026, as regras atuais continuariam válidas, com a possibilidade de reeleição. Já a partir de 2028, os prefeitos poderiam disputar a reeleição pela última vez, mas caso eleitos, cumpririam um mandato estendido de 6 anos, de forma a alinhar o calendário para a unificação em 2034. O mesmo vale para governadores eleitos em 2026, que ainda poderiam tentar a reeleição em 2030, também com mandatos de 6 anos. A partir de 2034, no entanto, não será mais permitida qualquer reeleição. Durante a sessão, senadores defenderam que o fim da reeleição corrige distorções do sistema político. Para o relator Marcelo Castro, a reeleição, abre aspas, desequilibra o jogo democrático, pois quem está no exercício do cargo tem vantagens na disputa. Fecha aspas. Agora, o texto segue para análise no plenário do Senado, onde precisa ser aprovado em 2 turnos, com no mínimo 49 votos favoráveis, antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A possibilidade de reeleição no Brasil foi criada durante o primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1997, e permitiu sua própria reeleição no pleito de 1998. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reconheceu a anistia política à ex-presidente Dilma Rousseff por violências e perseguições sofridas durante a ditadura militar. Os conselheiros concederam ainda o pagamento de indenização de 100 mil em prestação única e pediram desculpa por perseguição sofrida, em nome do Estado brasileiro. A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania aprovou nesta quinta-feira, dia 22 de maio, o pedido de anistia política da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A decisão vem acompanhada de um pedido formal de desculpas em nome do Estado brasileiro pela perseguição e tortura sofridas por ela durante a ditadura militar. Dilma também receberá uma indenização no valor de R$100 mil, referente à sua demissão da Fundação de Economia e Estatística, FEE, do Rio Grande do Sul, em 1977, motivada por razões políticas. Durante a sessão, realizada em Brasília e transmitida ao vivo, a presidente da comissão, Ana Maria Oliveira, destacou a importância do reconhecimento oficial deste caso. Por compromissos como presidente do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, o popular Banco dos BRICS, da China, Dilma não participou presencialmente da sessão. O evento contou ainda com a presença de ex-presos políticos e também de deputados federais. O processo de anistia foi inicialmente solicitado por Dilma em 2002, mas permaneceu suspenso enquanto ela ocupava cargos públicos, como ministra e presidente da República. A análise foi então retomada em 2016, após o processo de impeachment sofrido por ela, e em 2022 o pedido foi negado. A ex-presidente então apresentou o recurso, que agora foi deferido. De acordo com o relator do caso, Rodrigo Lentes, a decisão leva em conta as perseguições sofridas por Dilma durante e após a ditadura, incluindo sua prisão em 1970 aos 22 anos, quando foi submetida à tortura física e psicológica. Relatos lidos na sessão descrevem ainda métodos de tortura, como choques elétricos, pau de arara, afogamento, privação de alimentos e agressões que causaram ferimentos graves, como perda de dentes. Após ser liberada, Dilma fixou residência no Rio Grande do Sul, onde teria atuado na FEE até 1977, quando foi demitida após ser citada em uma lista de supostos comunistas infiltrados no serviço público, divulgada pelo então ministro do Exército. A vigilância e monitoramento sobre ela pelo regime se estenderam até 1988. Com a redemocratização,
A ex-presidente teve então seu status de anistiada reconhecido por comissões estaduais em 4 estados, mas com repartições de caráter simbólico. Mas as reparações foram apenas de caráter simbólico. Na esfera federal, então, ela alegou que, além da readmissão, deveria ter sido considerada a evolução salarial correspondente ao período em que ficou afastada compulsoriamente. O relatório aprovado reconhece que Dilma foi vítima de perseguição contínua por 2 décadas, desde sua prisão em 1969 até o fim da vigilância estatal em 1988. A indenização foi fixada, então, no teto previsto pela Constituição, além do reconhecimento do tempo de serviço para fins previdenciários. A Comissão de Anistia é responsável por avaliar pedidos de pessoas perseguidas pelo Estado no período de 1946 a 1988. Desde a sua recomposição no governo Lula, o órgão tem atuado revisando decisões tomadas entre 2019 e 2022. A influenciadora Virgínia Fonseca foi confirmada como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio na quinta-feira. O convite foi feito pela diretoria da escola para o desfile de 2026 e a oficialização aconteceu nesta quinta em visita ao barracão da Grande Rio, na cidade do Samba. Virgínia substituiu a atriz Paula Oliveira. A influenciadora e empresária Virgínia Fonseca foi confirmada nesta quinta-feira, dia 22, como a nova rainha de bateria da Academia Grande Rio. O convite foi feito pela diretoria da escola para o desfile de 2026 e a oficialização aconteceu em visita ao barracão da Grande Rio, na cidade do Samba, onde Virgínia substitui a atriz Paola Oliveira. Esta é a primeira vez que a empresária Virgínia Fonseca desfila em alguma agremiação de carnaval. A coroação está prevista para acontecer ainda neste ano. Abre aspas. O que as escolas fazem no carnaval é muito surreal. Eu sempre tive muita vontade de estar aqui. Quando recebi o convite da Grande Rio e tive a primeira conversa com a diretoria, vi que era aqui o lugar que eu queria estar. O brilho no olho, o amor e a garra. Com o que me falaram, zerou qualquer dúvida. Sei que a agremiação gosta de inovar e não tem medo de se arriscar. E isso temos em comum, disse a influencer Virgínia Fonseca. Mudando de assunto, a destruição das florestas tropicais bateu um recorde em 2024 e uma grave deterioração foi registrada no Brasil e na Bolívia. A destruição das florestas tropicais virgens no mundo atingiu um recorde em 2024, na comparação com os últimos 20 anos, com uma deterioração particularmente grave no Brasil e na Bolívia, onde se concentram 2/3 da área perdida. Os dados são do relatório publicado nesta quarta-feira pelo Global Forest Watch, em parceria com a Universidade de Maryland. O retrocesso é atribuído em grande medida aos incêndios, cada vez mais intensos e violentos devido às mudanças climáticas. O planeta registrou no ano passado a perda de 67 mil quilômetros quadrados de florestas tropicais primárias, o equivalente a quase toda a superfície do Panamá. O número, que representa um aumento de 80% na comparação com 2023, equivale à perda de 18 campos de futebol por minuto. No Brasil, as perdas foram de 2,8 milhões de hectares e na Bolívia de 1,5 milhão de hectares. Os incêndios são responsáveis por quase metade da destruição, o que significa que, pela primeira vez, o fogo supera a agricultura como causa da perda de florestas. Estes ecossistemas abrigam as maiores concentrações de biodiversidade e são os ambientes mais ameaçados do planeta. Seu papel é fundamental para absorver CO2, o principal responsável pelo aumento das temperaturas. Chegou a hora de falar de futebol com Juscelino Gonçalves, que vai falar pra gente sobre que está chegando a grande final da Champions League. Fortaleza eliminado da Copa do Brasil e outros clubes da Série A e outras informações. Oi, Juscelino, boa noite. Olá, boa noite para você, Clara, boa noite para todos que acompanham o Repita do Domingo, o novo programa
de entretenimento jornalístico para você acompanhar na grade de programação da TV Mundial. Meu nome é Juscelino, estamos voltando com o quadro de esportes após uma pausa por motivos de saúde, mas voltamos novamente para mais trabalhos. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que vem agitando as redes sociais. Carlo Ancelotti vai fazer sua primeira convocação e apresentação na segunda-feira, às 3 horas da tarde, com transmissão da Sport TV, onde também será convocado os 23 jogadores para a disputa entre Brasil e Equador fora de casa e Paraguai e Brasil, pela eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, como você já sabe, não anda bem no campeonato das eliminatórias, se encontra em 7º lugar, por enquanto na repescagem para as eliminatórias. Mas Carlo Ancelotti e os torcedores que acompanham a seleção brasileira não estão acompanhando a má fase da seleção brasileira nas eliminatórias. Tem grandes esperanças para poder entrar na Copa do Mundo e, quem sabe, vencê-la. Carlo Ancelotti vai chegar por volta de sábado, domingo, pela manhã ou à noite, no Rio de Janeiro, para a primeira convocação sua. A CBF preferiu não postar a pré-convocação dos jogadores da seleção, mas que já soltou alguns jogadores, tipo João Pedro, é um dos nomes que estão na pré-convocação de Carlo Ancelotti. E além de 6 jogadores do Clube de Regatas do Flamengo. Essas são informações da nossa amarelinha, a seleção brasileira. Você vai acompanhar no dia... não sabemos os dias, você vai acompanhar nas eliminatórias da Copa o primeiro jogo da Sport TV a ser transmitido por uma seleção. Vamos transmitir os 2 jogos das eliminatórias de Flamengo, novamente. Vamos transmitir o jogo entre Brasil e Equador e Brasil e Paraguai. E além dos outros jogos restantes e amistosos para 2026. Também falta menos de um mês para o Mundial de Clubes, embalando nesses campeonatos. Falta menos de um mês para os times brasileiros entrarem em campo no Super Mundial de Clubes de 2025. Vamos trocar de assunto agora, vamos falar de Copa do Brasil, porque teve decepção do Lion. O time de Fortaleza do Ceará, da capital cearense, perdeu a vaga de entrar nas oitavas de final e foi eliminado nos pênaltis por 2-1 pelo Retrô, time da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. É decepcionante um time da elite do futebol brasileiro perder. Isso é uma vergonha para a diretoria do Fortaleza, um time grande, um time bem organizado, mas que não parecia organizado e nem parecia ser da elite do futebol brasileiro. Perdeu para um time que tem da Série C do Nordeste contra Nordeste, mas que perdeu sua vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Vamos falar de Flamengo, porque ganhou na quarta-feira em cima do Botafogo da Paraíba. O jogo foi bem eletrizante, mas deu vantagem ao time rubro-negro, que acabou vencendo no placar de 4-2. No agregado, ficou 5-2 no placar. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de Champions League, a maior competição e a mais importante do mundo. No dia 31, você vai acompanhar a final transmitida na Sport TV, com cobertura exclusiva sobre os 2 times de Inter de Milão, Internazionale e Paris Saint-Germain. Você acompanha essa grande final desses 2 times que buscam
os dois buscam vencer pela primeira vez a Champions League. Bom, vamos falar de Conference League, porque no dia 28 tem transmissão exclusiva para você também acompanhar a final entre Real Betis e Chelsea. É a grande final com presença de Antony na final da Conference League. Na Europa League, o Tottenham saiu vencedor em cima do Manchester United. A má fase e o mau preparo do Manchester United fez que Tottenham ganhasse no placar magro, mas que deu a vitória ao primeiro título de Heung Min Son. Esse é o Son, conhecido por todos. Um dia antes ali do confronto, teve uma entrevista com ele e disse que gostaria, mesmo estando na má fase do Tottenham, o mau preparo ali, ganhasse o seu primeiro título. E que se concretizou nessa terça-feira. Eu me despeço por aqui. Uma boa noite para você. Voltamos mais com Hora do Esporte, Jornal Mundial, Boa Tarde Mundo e entre outros jornais que fazem parte da grade de programação da TV Mundial. Uma boa noite para você, Clara. Uma boa noite para você, telespectador. Muito obrigada, Juscelino. Boa noite. E o Revista do Domingo vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens e nosso programa, é só voltar o vídeo aqui no nosso canal. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial OFC. Próximo domingo estamos de volta com muita informação. Boa noite e até a próxima!